William Potker é o novo reforço alvirrubro e você vai entender agora o porquê que ele vai melhorar essa força ofensiva do CRB. Força, velocidade, William Potker é um cara que entrega muito ao CRB. Eu sou o Matheus Santana, estou aqui com o William Borges. A gente vai aprofundar essa análise para trazer para o torcedor, para trazer para você, muito além de gols e assistências, tá, do William Potker aqui. Aqui a gente vai falar sobre função, característica e como que ele pode se encaixar nesse time do CRB, né, Will? Como você já adiantou, é um jogador que tem muita força, muita velocidade e ele condiciona muito o jogo do time dele. Por onde passou, atua muito pelo lado direito, mas ele condiciona pelo campo inteiro, é um jogador que gosta de ter a posse e gosta de andar com ela e condicionar o jogo, como propriamente dito. Tem muita força, é um jogador muito do arrasto, é um jogador que vai pra cima e também se mostra às vezes muito terminal, finaliza muitas vezes, não gosta de ficar muito se enrolando com a bola, né? É um jogador que, a partir do momento que chega nesse terço final, faz a jogada para ela terminar, sem muita enrolação. Olha, essa característica me agrada muito, tá? Um jogador que tem atitude, que finaliza no gol, que tenta um drible, porque é o que se espera dos jogadores ali da frente, né? Aquele cara que consegue fazer alguma coisa diferente. E ainda mais o William Potker tem isso. Tem isso, e ainda mais no CRB, que hoje está, no momento da gravação desse vídeo, está em 7º lugar da competição da Série B, porém, enfrenta algumas questões na parte ofensiva, algumas dúvidas, né? Ora joga Mikael, Breno Herculano jogou, tem jogado Douglas Baggio, às vezes aberto, então o Potker chega talvez para ser o titular da posição e para não ter tanto esse rodízio, né? Então eu acredito que ele vai encaixar nesse time do CRB e vai agregar mais ainda, ajudando o CRB a brigar pelas primeiras colocações, que faz tempo que o CRB está brigando para subir e, né, e às vezes bate ali na porta e acaba tropeçando, né? Acaba não conseguindo. Mas antes da gente entrar, aprofundar nessa análise, Will, primeiro vídeo que a gente faz aqui do CRB, tá? Então, convidar o torcedor do CRB, o torcedor alvirrubro, a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, aproveitar para hypar o vídeo. Comenta aqui, cara, qual que é a tua expectativa para essa chegada aí do William Potker? Para nós, assim, é algo que chama atenção, é um jogador com muita experiência, que pode melhorar ainda mais esse ataque. Então, cara, seja muito bem-vindo e aí deixa nos comentários também a sua sugestão de conteúdo. Isso que eu ia falar. Porque a gente pode trazer cada vez mais se vocês derem uma resposta aí pra gente também, tá? De algum outro jogador que vem se destacando, né, que vem chamando a atenção, comenta aqui que a gente vai atrás. A gente até ficou em dúvida de se fazia vídeo do William Potker ou do Giovanni Piccolomo, que chegou recentemente. Preferimos fazer do William Potker porque acho que ele agrega situações diferentes ao time do SRB. Vamos mostrar para ele? Vamos mostrar para ele. Vamos lá, vamos aprofundar essa análise do William Potker, porque o CRB e o Potker são duas coisas muito interessantes que chamam a nossa atenção e merecem o nosso destaque, tá? Vamos lá, um jogador no seu campo defensivo, como ele já condiciona o seu time, ele controla a bola e daí faz o lançamento achando espaço pro... Ele fica esperando, na verdade. Isso, fica condicionando o lateral a fazer a ultrapassagem, segurando até o lateral fazer a ultrapassagem. Como a gente falou, ele é um jogador em progressão, ele não tenta ficar se enrolando muito. Ele poderia ter tocado de lado? Não, ele já tenta uma jogada mais objetiva. E isso mostra uma inteligência, né? Porque ele vem conduzindo a bola da lateral direita ali do campo defensivo, conduz a bola, vai até o meio do campo, espera o companheiro, e você vê que o companheiro dele só vai quando ele fica ali, indicando, vai, cara, vai, e daí ele não vai. Uma hora você acorda e vai, né? Você acorda e ele vai. Encontrou o passe. Aqui já, ele jogando mais pela faixa do campo, que de fato ele atua. Jogando pela direita e puxando muito para dentro. Mas também ele tem a capacidade de ir pro fundo quando o adversário fecha essa bola. A perna boa dele, ele tem a capacidade de ir pro fundo. Nesse caso... Você vê que a defesa do Avaí tá bem postadinha. Tá bem postada, né? Avaí, inclusive, é um time que ele jogava no passado. E ele sempre procurando uma opção de cabeça erguida. E você veja erguida, como ele condiciona o corpo, né? A cabeça erguida e como ele condiciona o corpo pro jogador do time dele se mexer, se movimentar para receber esse passe, que é o que acontece nesse lance. Ele mexe seu corpo e acha no centroavante a bola e daí gera mais uma situação de jogo pro time dele. Os companheiros dele até não ajudaram, né, Will, naquela situação. Mas ele cria, né? Ele é um jogador inteligente, ele tem essa capacidade de criação. E mais uma vez aqui a gente vê, ó, ele até voltar esse lance, que esse lance é mais interessante. Ele vem condicionando a bola na perna boa, tentando achar o espaço, com a cabeça erguida e condicionando o corpo pro time dele fazer essa movimentação. E aqui ele consegue encontrar no segundo pau certinho o companheiro dele, que daí perde o gol. E mais uma vez era o lateral esquerdo, se eu não me engano, é o Guilherme Romão. Não, o Guilherme Romão não tá aqui. Mas daí o jogador perde o gol e não consegue finalizar. Mas mais uma jogada que ele proporciona, né? Ele proporciona, ele condiciona o time dele a isso, né? Tem esse poder criativo, né? Isso a gente já percebe no jogo do Potker. E aqui ele atuando de novo pela faixa de campo dele, né? É ali que ele... Por mais que ele possa jogar nas 3 posições do ataque, tanto pela direita quanto centralizado... Dá um pause aí nesse momento, Will. Porque eu ia destacar uma situação, cara. Você vê que ele tem a opção de esperar o lateral passar, mas ele sempre vai para o embate.
ele sempre vai pro combate, pro drible, tentar alguma coisa diferente. Algo mais objetivo, Algo né? mais objetivo. E essa é uma característica, de novo, que eu falo que me agrada. E dele consegue achar o passe no centroavante, ele que faz o pivô e faz o gol. Ele poderia ter tocado na lateral, que era uma jogada mais óbvia, né? Mais óbvia, ele encontra o passe por dentro. Aqui, já pela ponta esquerda, como eu estava falando antes, é um jogador que atua muito pela ponta direita, mas também pode jogar como centroavante e também pode jogar aberto pela esquerda. Não seria nenhum absurdo. Inclusive, já foi até artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Não me lembro o ano exato, mas foi artilheiro 13, 14, 15, pela por aí, Ponte né? Preta. Então, 16, aqui lá, atuando pelo lado esquerdo, a gente vai mostrar como ele atropela o zagueiro adversário e vai para cima da defesa, tentando achar o momento certo para encontrar o passe e o seu companheiro finalizar. E acha o momento certo. Temporizou no momento certo, a partir do momento que o jogador se colocou em condição de receber esse passe, ele tocou e daí é só fazer o gol e para o abraço, né? E mostra de novo as características, né? Força. Brigando, né? E olha, veja, marcado por 3 defensores e mesmo assim ele continua na jogada. E nem toca a bola pro lateral, inclusive queimando o lateral ali mais uma vez, né? Pô, Você vê que ele tenta resolver sozinho, né? Tenta, e daí ergue a cabeça e consegue encontrar um bonito cruzamento. Tá? Então, ele poderia ter tocado de lado para tentar começar a jogada ali, para acalmar a jogada. Não, você veja que ele, mesmo com 3 defensores, ele foi para cima e conseguiu fazer o cruzamento que resultou no gol. Então, isso chama... Desculpa interromper, mas chama atenção a atitude, né? Isso. É um jogador com atitude. Ele poderia ter tocado de lado e não seria problema algum naquela jogada, mas ele teve a atitude de tentar ir para dentro. Ele sai da zona de conforto, vamos dizer assim. Isso. Né? Porque seria muito confortável você dar um passe ali, movimentar e receber de novo em outra condição. Às vezes vai errar, é natural cometer erros quando você força a jogada, mas é interessante a atitude dele sempre de tentar ir para cima. Mais uma vez, vamos ver. Ele tá vindo pela ponta esquerda agora. Ponta esquerda. Esse detalhe que a gente queria chamar a atenção é o jogador que utiliza muito a perna esquerda. O jogador que, originalmente, o canhoto, né? É muito difícil você ver o canhoto finalizar com a direita. Mas ele tem alguns lances em que ele finaliza a jogada com a direita. Ele não condiciona a jogada com a perna direita, né? Você não vai ver ele criando jogadas com a perna direita, mas às vezes na área, em momentos mais terminais, ele consegue finalizar com a perna direita. Ele não se intimida, né? Não se intimida, como esse lance aqui, que ela vai cair na direita e ele finaliza e faz o gol. Ah, não, ele nem fez o gol, né? O goleiro defendeu. Mas temos outra finalização dele direita. Eu sabia que tinha uma que era gol. Então, a gente percebe que nessas situações ele finaliza, ele não fica pensando, eu tenho que ir para minha perna esquerda porque é a perna boa. Trazendo mais uma vez para o contexto de finalização. Uma jogada em que ele está fora da área, uma jogada ensaiada. Você vê a capacidade de pegar de primeira e gerar mais uma situação de jogo para o time dele. Will, você joga bola, você é o cara finalizador, você sabe que esse chute é difícil, tá? Essa pegar no ar, essa daí é difícil, tá? Aqui, mostrando mais uma vez esse arrasto dele, esse arranque, o jogador, como a gente citou até na entrada do vídeo, força e velocidade. Então, no caso, ele domina a bola de mano com o defensor e ele vai para cima, gerando mais uma vez a jogada, e daí ela cai no perna direita e ele finaliza, né? Porque ele termina a jogada com a perna direita. Ele não vai construir, mas ele vai terminar. Isso é importante, né? Você ter esse recurso, né? Porque é aquilo que você falou, às vezes muitos jogadores canhotos não tem. Não tem. E você percebe que ele pega muito a bola nessa faixa do campo, né? E vai pra dentro da zaga. Aí finaliza mais uma vez pra direita. É difícil bater esse cara no corpo. Muito forte, no touro, né? Forte. E ele vai conduzindo bem a bola. Tem uma boa condição também. Aqui ele que recupera, né? Isso, vamos até trazer o início do lance aqui. É tanto lance que às vezes a gente até fica perdido. Pode tocar, que esse aí foi bonito, cara. Que ele foi pra dentro e finaliza de direita. Aí na sequência, ele toca de peito pro companheiro dele. Inteligente, né? Inteligente. No que o companheiro domina a bola, ele já se condiciona a fazer a ultrapassagem. Porque muitas vezes o jogador pode tocar de peito e ficar parado. Não, né, esperar a jogada continuar. Não, ele já se condiciona a receber ela lá na frente. E ainda é gol de direita. Aí é gol de direita. Como a gente falou, ela caiu na direita ali, ele finaliza. Mas o interessante dessa jogada, mais até do que a finalização de direita, é como quando ele tocou a bola de peito, ele conseguiu acompanhar a jogada. Ele continuou na jogada, ele não ficou esperando, não ficou parado, enfim, esperando o desenrolar do lance. Agora um lance mais dentro da área dele, né, em que ele ataca o espaço, que a gente percebe que ele consegue atacar o espaço, entra na frente, né? Se antecipa e faz o gol. Assim, esse movimento de vir da direita pro meio, ele faz muito bem, né? Tanto nas jogadas que ele precisa construir alguma coisa... Tanto com bola ou sem bola, como foi esse lance. Aí como ele foi para finalizar uma jogada, né? Então, assim, é um jogador que se sente muito confortável ali, mais pela direita. Acho que a gente pode até projetar isso no CRB, né? Ele vai jogar por ali, com certeza. Mas não impede ele, de alguns outros momentos, atacar por outro lado, pelo lado esquerdo, ou até centralizado mesmo, né? Exatamente. Aqui um lance no clássico goiano. Esse aí é para fechar o vídeo. Para fechar, né? E mostrando a finalização, né? A gente comentou que ele tem uma boa finalização, até principalmente com a perna esquerda. Se posiciona bem, né? Se posiciona, a bola sobra na área e ele faz um gol no clássico goiano, pega essa bola de primeira mais uma vez. Como a gente falou, ele finaliza, né? E muitas vezes até de primeira, sem ajeitar muito o corpo, porque ele tem força. A partir do momento que ele consegue acertar o chute, ela é muito forte. Então, ela vai na direção do gol e como foi esse gol contra o Goiás ali.
Então dá pra gente dizer que o Potker é um bom reforço para a equipe do CRB, né, Will? Bom reforço e, na minha concepção, chega para ser titular. Chega para ser titular? Vai atuar ali na ponta direita do CRB, com certeza. É um jogador com experiência, é um jogador que também tem experiência na Série A e na Série B, né? Como a gente falou, até já foi artilheiro. Pode atuar mais pela ponta direita, pode atuar pela ponta esquerda. Ele pode agregar várias funções, apesar de eu achar que ele vai jogar na ponta direita, ele pode agregar várias funções nesse time do CRB e com certeza vai ajudar. O CRB que quer brigar para subir, que quer continuar lá em cima, o Potker foi uma boa contratação. E precisa de peças como essa, né, que tem um poder de decisão também, que é um time que está ali, como você falou, e algumas vezes muito perto de conseguir esse acesso, acaba não conseguindo. Então é importante você ter... Jogadores experientes fazem diferença. É bom para o grupo, por mais que você não possa ter só jogadores experientes, mas é bom para o grupo e ajuda bastante para aguentar, né, o tranco que é uma competição longa. Maravilha. O William Potker é um ótimo reforço para o CRB e o que faz a diferença aqui no nosso canal é o seu apoio, a sua inscrição, o seu compartilhamento. Comenta aqui também o que você acha da contratação do William Potker. Está otimista assim como a gente? Espera que esse time do CRB vá cada vez melhor com a entrada do William Potker, quem sabe conseguir esse acesso tão sonhado pelo torcedor? Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento da Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. Novamente peço a você seu comentário, sua inscrição, que para nós é muito importante. Compartilhe esse vídeo com a galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo.